Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui sobre fundos imobiliários, sobre mercado imobiliário, sobre investidores do mercado de fundos imobiliários. E o Sidney Angulo está aqui no Papo Reto. Logo, logo a gente vai chegar nesse programa número 100. Que será que a gente vai falar no programa número 100? Está chegando. Devagarinho a gente vai chegando lá. Sidney, seja bem-vindo. Tudo bom, né? Muito bem, você está vendo, no fundo você está vendo a mata aí, essa é uma mata mesmo. Meu escritório fica bem no meio do bosque do Business Park. Então eu e a Renatinha, que é minha assistente, que está me acompanhando agora, que a Ariane é minha assistente também, só que a Renata está sumindo comigo. O que acontece? A gente ficou andando que nem tonto pelo Business Park, com a câmera para lá e para cá, ainda bem que você atrasou um pouquinho para entrar. Eu falei, não, o melhor lugar é o nosso escritório, com esse verde de fundo, ainda que tinha essas luzinhas que ficam aparecendo, mas nos próximos vai ficar bem legal. O que eu acho? Baroni, nós vamos fazer muitos programas juntos. A gente fazer papo reto com o Angulo, Angulo viajando com o Baroni, ainda vou arrastar o Baroni com alguma viagem, que a gente vai fazer alguma coisa fora. Tem que fazer essa sair de Goiânia, pô. Você Tem fala bem mesmo, goianês, mas eu falo bem tem inglês. Pronto, a mesmo, gente vai junto. tem mesmo. Você também fala inglês, então vai ser legal. Então bora fazer o nosso programinha. Então, antes que o pessoal fale que isso é uma montagem, que é uma tela verde de chroma key, não, isso aí é o escritório do CJ Posso mesmo. mostrar uma coisa? Eu sei que eu não devia fazer isso, mas vou fazer. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, olha aí Olha que aqui, ó, o meu beleza. Olha aí, ó a escritório, tá Renatinha vendo? Olha aqui, ali, ó. Aqui a olha Renata, aí. minha assistente, tá aqui, ó. Aí, Então, não é brincadeira, não. Eu vou ter que reacertar aqui, mas o Caio é bom para colocar no lugar. ficou Assim tá ótimo, bom? ficou Acho que ótimo. espero que tá bom assim. Aí, Tá ótimo. tá Não ótimo. é chroma aqui, não. Isso é estamos aqui, viu? Estamos aqui, não é chroma key, estamos aqui. Ô Sidney, direto ao ponto, batemos a marca de 3 milhões. Que hora que o senhor foi chegar no mercado de fundos imobiliários popularmente? Você já investia antes, mas popularmente, que momento bom, hein? Agora a gente pode dizer, olha aí, Sidney Angulo ajudou a batermos a marca de 3 milhões de investidores. E aí, é só o começo? Deixa eu falar uma coisa. Você lembra que o ano passado a gente estava no início do ano com 2 milhões e muito já. E o ano se arrastou muito. Nesse último ano, a gente chegou em 3 milhões arrastado. Parece que assim, parece que o fundo imobiliário acabou, parou em 3 milhões. Não, ao contrário. Eu acho que o fundo imobiliário ele tem muito mais para ir para frente. Tanto é que saiu essa reportagem que até um amigo me mandou acho que saiu no Estado, no Caderno de Economia do Estado. E eu achei super interessante. E quando eu li 3 milhões, eu falei, puxa, 3 milhões? Baroni, 3 milhões não é nada, meu velho. A gente vai chegar em 30 milhões. Então você quer saber o que eu acho? Acho muito, muito legal, mas é nada. Vão crescer tanto, teu empreguinho está garantido por muitos anos, viu? É isso aí. Ou seja, mas você sabe que é uma coisa que eu fico pensando aqui? A gente vê lá, né, o patrimônio do mercado de fundos imobiliários de 200 bilhões. Realmente é um número que chama atenção, mas é quase nada, né? 200 bilhões de reais é nada. Quando você pega o que tem na poupança, o que tem nos fundos de renda fixa, de ações, de previdências e os PGBLs, VGBLs, né? Então a gente vê 200 bi em fundos imobiliários, parece muito, realmente é. Mas isso aí ainda pode melhorar muito, né, Sidney? Sabe o que acontece? Essa análise, inclusive, está nesse papo numa entrevista que eu tive com o Hélio Seibel, que nós vamos fazer um collab com o teu canal. É muito, muito legal. E ele fez essa análise. Eu falei, Hélio, chegamos em 3 milhões, eu acho que vamos chegar em 30 milhões. Ele falou, claro, né? Porque nós não somos, no exterior isso tem números muito maiores. Eu só olhei para o número de investidores. Eu tinha que ter olhado para o outro lado. Aí que eu pego um investidor que nem o Hélio, que analisa de forma diferente. Falou, não, olha os 200 milhões vezes 10 vai para 2 bilhões, 2 trilhões, desculpa. 2 trilhões não é nada. Se você pegar, digamos, o patrimônio de uma petroleira, ou então uma empresa que nem a Vale, ou 2 ou 3 bancos, Nubank, BTG, soma essa galera. Eu estava pesquisando ontem para a gente falar. O mercado de ações tem 5 trilhões de reais. O mercado de fundo imobiliário tem 200 bilhões. Ou seja, um outro tem 25 vezes. E Baroni, o mundo imobiliário é muito maior que o mundo industrial. Muito maior do que o mundo das empresas. Por quê? Porque ele é tudo. Ele é a moradia de todo mundo. Então, a gente com 3 milhões e 200 bilhões é nada. É metade de uma grande empresa petroleira de grande porte. Nós vamos chegar em 2 trilhões? Não, nós vamos chegar em 5 trilhões, 10 trilhões. E aí vai ser muito legal para crescer, para a gente poder receber mais gente. Eu acho que vai crescer muito, querido. Ô Sidney, agora tem uma questão aqui. No mercado corporativo, é muito comum a gente ver processos de M&A, né, de fusões e aquisições. A gente viu consolidação bancária, a gente viu vários outros tipos de consolidações no mercado corporativo, e isso tende a fluir bem. Mas quando veio para o mercado de fundos imobiliários, alguns investidores ficaram um pouco apreensivos, preocupados. E como é que equilibra tudo isso, né? Esse processo de consolidação, de crescimento, quando a gente tem a referência do mercado acionário?
Você falou uma coisa muito interessante, é tal do M&A. O M&A é uma coisa que é exatamente fusão, Management and Acquisition, né, quando as empresas vão se juntando. É tão grande esse movimento nas empresas que todas as bancas de advogado têm divisões especializadas nisso aí. E hoje é uma coisa muito comum acontecer isso. Tem as fusões de empresas, ou as startups que surgem e incorporam a grandes empresas, ou bancos que compram pequenas empresas e fundem, como foi o caso de plataformas de banco que entram. E essas fusões são extremamente interessantes para a consolidação de mercado. Eu estou nesse mercado faz 4 anos de fundo imobiliário e eu acho divertido a gente ter lá um monte de ticker para a gente ir vendo, analisa um, faz a fofoca de um administrador e outro ali, fica divertido. Quando começa a fundir, a gente começa a ter menos fundos e a gente acha, puxa, não vai ter o que comentar. Ao contrário, andei pensando muito nisso. Essa fusão de fundos imobiliários é extremamente positiva. Ela vai fazer com que o mercado fique menos volátil, Baroni. Sabe, fundos grandes é que nem um barco com a pequenininho, a onda balança ele. Um transatlântico, ele é mais lento. Aquela movimentação que tem, que o pequeno se apavora, ele vai se apavorar, mas não tem problema nenhum. Ele não vai conseguir ele abaixar o valor da cota. Só se ele fizer um movimento muito grande. Quando acontecer isso é porque tem alguma razão importante. Algo importante que o Baroni vai lá e berra, fala, gente, olha, isso aqui não está legal. E eu acho essas fusões muito, muito favoráveis e os fundos ficam mais robustos, mais poderosos, mais fortes. E eu estou começando a achar que é maravilhoso isso. Incrível. Entendi. Ou seja, uma outra questão também é a presença dos institucionais. A gente tem visto nos boletins da B3 o aumento de liquidez e, sobretudo, com relação aos investidores institucionais, estrangeiros, até pelos ETFs, tudo. Como é que você acha que essa mecânica pode impactar também o mercado de fundos imobiliários? Porque a liquidez aumentando, ela também assusta alguns dos pequenos investidores que não estavam acostumados com volumes tão expressivos, às vezes até com um pouquinho mais de volatilidade em alguns momentos. Como é que você vê por esse prisma, né? A entrada dos grandes está sendo dificultada porque não tem o que comprar. O cara vai na feirinha de fundo imobiliário e tem lá só 3 bananas, só tem uma melancia, não tem o que comprar. E ao contrário, Baroni, eu andei pensando também muito nisso. Para estar aqui, eu tô falando, eu represento uma turma lá de Faria Lima e eu represento fortemente os pequenininhos, junto com meu amigo Baroni, para a gente falar de fundo imobiliário. Baroni, é excepcional vir os grandes, por diversas razões que a gente vai falar da parte tributária um pouco para frente. É ótimo eles chegarem, mas eles têm que ter o que comprar. Então, como é que funciona? Um grande vem com 100 milhões de reais. O que ele faz com 100 milhões hoje no mercado nosso? Ele vai ficar o quê? 15 dias comprando? Você acha que o gringo vai ter tempo de ficar, olha, dá uma ordem de compra, nos próximos 15 dias sai? Não, ele quer comprar. E para isso tem que ter fundos de 5, 10 bilhões, 15 bilhões, como é na América, como é nos Estados Unidos. Então eu acho essa movimentação excelente. Se vai ter a nossa força, não. Vai dar muito mais estabilidade, porque vai ter a governança tem que ser séria. Um grande Baroni não vai entrar se a governança não for positiva. Então, isso não é inexorável. Então, se eu acho bom, ótimo. Excelente. E você sabe que é isso que eu também tenho pensado, viu, Sidney? Assim, você é um termômetro muito interessante para a gente aqui, porque você tem contato com grandes investidores. E assim, às vezes eu acho que as pessoas não conseguem muito bem entender e compreender para onde tudo isso está caminhando. Os institucionais chegando, os grandes investidores chegando, primeiro, força a régua da governança a melhorar, mas também faz com que você tenha muito mais profissionalismo embarcado nessas gestoras. Só que talvez nesse curtíssimo espaço de tempo traz um certo frio na espinha, porque você está mudando a dinâmica do mercado. Mas se você olhar um pouquinho mais adiante, me parece bem positivo. Faz sentido, Sidney, por esse caminho? Faz muito sentido e eu acho que assim, hoje nós temos um mercado, até tem uma sequência de conversa que eu quero ter contigo hoje, mas eu noto assim, como é que é o mercado mais fiscalizado que tem? Fundos imobiliários. Que tem o Baroni, tem a galera que orbita em torno de você, comentando esse negócio. Gostado que esse barulho todo, Baroni, em cima de 200 bilhões. É como se fosse em cima de uma única empresa, de uma Petrobras, ou em cima de um Itaú. E eu acho que é uma pena. A gente tem que ser lá os 30 bilhões que nós vamos ser, fazendo aquele barulho violento, em cima de um mercado de 15 trilhões de reais. E vai acontecer isso sim. Centro institucional sai, tanto faz. O que tem que ter é o seguinte: os pequenos são excelentes para achar encrenca. Excelentes. Porque eles ligam o Baroni e falam tal coisa em tal relatório. Não é porque tem um grandão que vai olhar com lupa, o pequenininho não faz, não ajuda. Ajuda demais. Baroni, eu sou um grande, tá? Eu sou um grandão de investidor. Sabe como é que eu comecei a investir? Eu, grande, eu sou um cara de
muito. Em alguns fundos eu cheguei a fundos importantes, eu cheguei a ser o maior pessoa física, tá? Num dado momento, lá atrás, no HGLG, eu fui a maior pessoa física quando eu entrei nisso aí. Então eu olhava aquilo com lupa. Sabe onde que eu me balizei para começar a comprar as cotas? Em caras que nem você. Em caras que nem uma influência lá de Minas Gerais, ou então um cara aqui de São Paulo. Eu comecei a olhar, e é como eu sempre brinco, né, que o Netflix virou meu YouTube, né, ouvindo o Baroni. Essa brincadeira que você faz na mesma semana, que você abre os fundos e comenta o que aconteceu com a semana lá com o teu amigo Barba. Aquilo é ótimo. Você acha que os grandões não vão olhar isso? Baroni, eu tô com o Instagram. Eu comecei brincando, fazendo um baita de um barulho. E eu tô falando fortemente pra galerinha, pra nossa galerinha. Baroni, o Hélio Stable está na minha entrevista, que é um grandão. E vários outros vão vir na entrevista porque querem participar. E eu acho que a gente está num momento muito legal. Eu acho que eu e você vamos ter esse emprego durante um grande tempo. Por quê? Os grandões estão chegando. Quem que é bem informado? Que mercado que é extremamente discutido? O mercado de ações não é. Tem meia dúzia de gente discutindo, no dia seguinte, pum, a ação cai, o cara fica com cara de tacho na tela. O Baroni nunca vi ele com cara de tacho. Baroni, quando você fez aquela cara nos momentos que você mais sofreu, foi o momento que eu mais te respeitei, quando eu ainda não tinha me aproximado muito de você, foi no final de 2024, onde estava aquela loucura dos pequenininhos preocupados porque alguns fundos perderam clientes, ou porque o governo falou que ia tirar a tributação. Houve uma comoção como se o mundo fosse acabar. Uma coisa que eu falo na minha conversa com a Luceibe, muito importante, as empresas, como qualquer negócio, o que manda é a governança. O carrinho de pipoca, a petroleira ou o fundo que administra lajes na Faria Lima. O que manda é a governança. Então, meu amigo, isso é inexorável. Você tem que ter gente que nem você, que fala. Eu, quando comecei, a olhar vocês. E os institucionais também vão olhar da mesma forma. Pode ser que o cara me liga, ô Sidney, marca uma reuniãozinha com o Baroni, né? Vai ser assim, entendeu? De verdade. Olha, e tem muito gringo chegando, muito fundo grande chegando, mas não tem o que eles comprarem. Como é que é a sequência do dinheiro entrar no mercado? Eu já estava falando com a Renata agora há pouco, ela perguntou assim, como é que o dinheiro entra no mercado? Eu falei, Renata, é simples. O cara tem que ter o que comprar. Não é ele que vai chegar aqui no mercado, sair comprando coisa com fundo. Ele quer comprar cota de fundo imobiliário. Agora, o fundo imobiliário, o que ele faz? Ele tem que comprar CRIs. Ele tem que comprar prédios. E quem que vai fazer isso? No nosso último programa, a gente falou dos hunters e dos farmers. Os hunters, aqueles caras que vão atrás para pesquisar greenfields, galpões, e os farmers somos nós que tomamos conta, os fazendeiros e os caçadores. A mesma coisa, e mais importante ainda, nos fundos de papel de dívida. Os fundos de dívida, essa é a grande máquina que vai fazer o nosso país andar, querido Baroni. A gente tem que fazer um programa só sobre isso, porque não tem grana, meu amigo, não tem grana na poupança. E agora começa o fundo lá de fora. Só terminar com esse pensamento aqui, se ele tá doido para falar, você é que nem eu adoro falar, né? Vem com a grana. O cara tá lá com $1 bilhão para trazer para cá. Ele faz, o que eu vou comprar? Não tenho que comprar. Agora, se vai ter, começando a ter emissão, a emissão faz. O cara faz emissão, vai lá, compra CRI, vai ter dinheiro jorrando no mercado. Cara, se o governo não fizer besteira, a gente tem os próximos anos incríveis. Pode falar. Você levantou vários ingredientes aí que eu queria te questionar justamente nesse caminho da. Você falou muita coisa, você falou lá daquela questão de 2024, você falou da tributação, você falou do CRIs, você falou de levar esse dinheiro, né, Brasil afora, e essa é meu pensamento também, né? Porque quando você tem um CRI que financia uma loteadora no norte, no nordeste do país, no sul, no sudeste, não importa, centro-oeste, você está irrigando esse capital Brasil afora, né? Você está fazendo esse capital alcançar, né? Eu estou falando aqui do fundo imobiliário, mas poderíamos colocar o Fiagro, o Fiinfra também, com o mesmo raciocínio. Mas o que eu quero te perguntar é justamente isso. Às vezes, Sidney, me permita que eu vou entrar num ponto que às vezes as pessoas até não conseguem enxergar por esse prisma, mas eu queria muito ouvir sua opinião, 100% sincera, e você tem total liberdade de discordar de mim. Posso falar o que eu penso? Eu não sei o que é, mas posso falar o que eu penso? Pode falar o que você pensa. Eu acho que às vezes é um equívoco as pessoas acharem que o fundo imobiliário, o FIINFRA, o Fiagro, eles têm um benefício fiscal. Ele não tem um benefício fiscal, como se estivesse fazendo um favor. Não. Você está tendo uma compensação por uma ineficiência natural do Estado, historicamente falando. Não é do governo A, B ou C, historicamente falando. Então, hoje, você não tem recursos para irrigar a economia com a mesma velocidade que você tem nos fundos imobiliários, FIINFRAs e FIAGs. E digo mais, se os juros caírem, isso que o Sidney falou, na minha visão, realmente ganha uma proporção muito maior. Então, você vai equalizar todo esse
esse sistema que, na minha visão, representa uma grande parte do PIB brasileiro. Não sei precisar exatamente o número, mas com certeza é um número muito relevante quando a gente soma essas três áreas, infra, agro e imobiliário. Mas voltando para o nosso mundo aqui imobiliário, você vê dessa forma também, e pode discordar, é um benefício ou, pelo contrário, é um parceiro o investidor tem isso como deveria ser visto pelo governo como um parceiro e não como alguém que está sendo beneficiado? Baroni, poupança paga imposto de renda? Não, concorda? Não. Poupança. Você botou o dinheiro lá na poupança pagando 6%, não paga, já está pago, já tá pago aquilo ali. O que nós temos no fundo imobiliário, isso eu tenho defendido muito, é até eu te cutucar para a gente fazer um programa só sobre isso. Vamos fazer, tá? Eu concordo 110% com você. Não é nada de incentivo. É obrigação de nós que temos. O grande público tem muito dinheiro na mão, Baroni. Aquele cara que vai dar R$ 50 e o cara que vai dar R$ 50 mil, isso é um volume imenso. Você me falou no começo do programa que nós somos 3 milhões. 3 milhões é nada, Baroni. E tem caras grandões que querem entrar, que nem eu entrei no mercado, cheio de Sidneys querendo entrar, mas com o pé atrás, porque o mercado é muito pequenininho, o mercado não tem facilidade de saída, é muito ruim. O mercado que você compra não consegue vender porque não tem quem compre ou não tem o que comprar. É muito ruim o mercado pequeno. Eu acho assim, duas coisas que eu quero defender contigo, depois você até vai me ensinar se isso está certo que eu vou te colocar. Pessoa física não está pagando nenhum imposto. Não é que ele não está, na poupança também ele não paga, naquele roubo que é a poupança, tá? Ele também não paga. Aqui nós somos é uma forma da gente capitalizar, arrancar dinheiro do professor que ganha a graninha dele lá, sobrou aqui R$ 300, pá, vou comprar cotinha de fundo. Do cara que é o motorista de aplicativo, pá, sobrou uma grana, ele pode comprar isso final do dia, ele acabou de fazer a fériasinha dele lá, ou o garçom que tem a gorjetinha dele lá, ele compra, ou o médico que chegou, eu tenho R$ 30 mil para botar esse mês. Isso é gostoso você pensar que você tem um negócio que não tem que fazer muita conta de conta de imposto e tudo mais. Senão complica. Senão eu vou ligar para o banco e falar: "Olha, tem um CDI bom aí? Me coloca uma LCI, eu vou esquecer financiamento de imóvel." Não, tem que ter isso. E tem uma outra coisa que agora você vai me ensinar se eu estou correto ou eu estou errado. Se o institucional chega para comprar cotinha de fundo imobiliário, ele paga imposto, Baroni. Então isso que é o legal da história. Entendeu? Então não tem nenhum problema. Nós, pessoas físicas, não temos que pagar nada, porque a gente é a grande máquina, a gente é influenciador, a gente chega lá com ideias, a gente pesquisa, a gente mora em Goiânia, tem a farmácia de Goiânia, eu moro em São Paulo, conheço o prédio da Paulista, outro mora no interior, conhece o galpão que tem no interior. Então, nós somos uma malha de informações violenta, aquele manto de formiguinha no Brasil que nós somos, a gente sabe tudo de tudo o tempo todo. Nós somos o grande brother, o Big Brother. O fato de nós sermos essa grande nação de somente 3 milhões é um Big Brother de observação de imóveis no país todo. Então, não tem que ser tributado, mas quando entra institucional, ele paga imposto sim. Então, ponto. Está tudo em ordem. O pequeno ganha, o institucional ganha porque ele traz dinheiro para um outro mercado brasileiro que vai começar a ficar estável, e o governo fatura o imposto dele através dos institucionais. Cara, se o institucional for 50%, 70%, eu estou feliz pra caramba. Entendeu? Não tem erro. E concordo 100%. E vou trazer mais dois elementos para o nosso papo aqui. Primeiro elemento, cuidado com essa história de que o fundo imobiliário ele não vai pagar o imposto. Quando você tem uma compra e uma venda de um grande imóvel, é muito imposto que se paga municipalmente. Ou seja, Eu tinha esquecido disso. É só do dividendozinho que a gente não paga. O resto a gente paga tudo. Então você tem que lembrar dessa questão. Então tem uma transação imobiliária, então comprou lá um galpão de 300 milhões de reais, você gera muito emprego, paga os impostos sim, ali, na transferência, tudo certinho. Aí depois que está incorporado dentro do veículo, aí é outra história, mas você, para fazer aquilo ali acontecer, nas compras dos terrenos ali, você tem as transações, os ITBIs, tudo lá tem que ter os custos também. Perfeito, perfeito. E Isso é verdade. E a outra coisa, Sidney, é que às vezes as pessoas esquecem que nós temos hoje uma previdência extremamente complexa. Não vamos saber qual foi a origem do problema, se começou isso em 1950, se foi nos anos 2000 ou se nos anos 2020, não sei. Não sou especialista em previdência, mas nós temos uma previdência complexa. Então esse médico, esse Uber, esse professor que você citou, daqui 20, 30 anos, será que ele vai ter uma aposentadoria minimamente razoável? Então, eu posso te explicar isso, viu? Eu tenho dados importantes para te falar sobre isso. Então vamos já deixar agendado um programa aí para falarmos só sobre isso. Vou só te falar 3 coisas, 3 países importantíssimos. Japão. Japão já não tem dinheiro mais para pagar para a população. E quanto o cara recebe? Pouquinho. Ele fica na casinha dele,
Japão, muito velho e abandonado. Daí você pega um país que nem a Alemanha, eles estão pagando direitinho, tá tudo em ordem, mas a grana está acabando. A França, a grana está acabando. Estados Unidos, eles lá têm uma previdência, o cara tem que se preocupar em fazer a previdência dele privada, porque a aposentadoria nos Estados Unidos, $800, $1.000, você acha que é muito? Não é nada. Então, é que nós somos um país ainda em crescimento, nós não podemos pensar em ficar sem esse dinheiro. Então, eu acho que realmente, Baroni, a aposentadoria amanhã no futuro vai representar 15% do dinheiro do cara. E se ele puder ter fundos imobiliários, e no programa que eu gravei com ele, que vai estar aqui no Papo Reto também, ele fala fortemente isso, que o imóvel é uma coisa muito estável. A ação ela pode subir e descer. Se tiver uma governança que o cara não se preocupa em não endividar a empresa, ele pode perder tudo. No imóvel, se ele se preocupar, o cara que vai olhar o fundo não está muito alavancado e tem uma governança ok, o imóvel está lá, não vai sair, vai ficar com ele até ele ficar velhinho. Então, realmente, você tem extrema razão. Fundo imobiliário para aposentadoria talvez eu diria para você que é a única saída, única. Como se o mercado de ações fosse que nem nos Estados Unidos, que ele é muito grande, robusto, você tem um Standard & Poor's, são índices, então você pode dividir melhor. Aqui, também pode investir em empresas que pagam dividendos. Outra coisa que é falado no nosso papo lá, é quando começou o pagamento de dividendos, começou pelo Bradesco, o senhor Amador Aguiar começou com essa história de pagar dividendos. Lá atrás, o Bradesco foi o primeiro que começou com essa história, sei lá, 50 anos atrás. É legal empresas que pagam dividendo também, eu não acho. Se a governança for boa e tem empresas excelentes, eu não acho mal. Só que eu acho que é muito mais prático, mais simples e mais rentável imóvel. Eu gosto muito de imóvel mesmo, né? Nós, né? Você, eu não Para sei, eu gosto. Me falaram que você gosta, mas você mora em Goiânia, não sei. concluirmos essa história de governança, né? Porque o mercado de ações, você tem uma régua de governança um pouco diferente, porque já está mais consolidado e você tem muitos institucionais. A gente já falou no nosso papo reto de hoje que o mercado de fundos imobiliários está em processo de institucionalização. A nossa governança, ela está bastante enraizada, os relatórios são muito bons, em geral as tomadas de decisões são muito boas, tem pessoas muito sérias por detrás, mas a quantidade de ruído que impacta o mercado de pessoa física de fundos imobiliários ainda é muito grande. Então, para a gente concluir o nosso papo reto, Sidney, existe uma ponte entre esse investidor que fica angustiado, que fica preocupado com a governança, que sempre acha que todo movimento é mais em prol da gestão do que dele. Como é que se encurta esta distância? Como é que tira um pouco e alivia um pouco esse incômodo, esse desconforto que tem, que é característico do investidor pessoa física? Para a gente encerrar o papo aqui, eu queria muito te Deixa eu ouvir falar, nisso aí. é gostoso encerrar esse papo com isso, mas eu vou te falar uma coisa muito grande. Sabe por que o pessoal reclama muito? Porque nós temos muita informação. Aquilo que você tem uma frase em inglês que é quando você não sabe alguma coisa, como é? Ignorance is a blessing. A ignorância é uma bênção. A gente sabe muito demais. O fundo imobiliário a gente tem informação demais. E informações que tem, a gente acha que às vezes acontece alguma coisa que ele é ruim. Não é nada, é mais uma informação. Ah, perdeu um cliente, é mais informação. Um dinheiro não entrou. No mercado acionário, você também tem as informações, mas é tão grande e linguajar tão difícil para você entender que para o cara botar no meio do balanço dele esconder as coisas é fácil. Você vê agora com esses COIs, essas coisas que aconteceram, tudo que envolve ações, tantas empresas que têm problemas seríssimos. Você pode notar que os problemas acontecem muito mais no mundo corporativo do que no mundo de fundos imobiliários. A gente está muito protegido. O problema, vou ser franco, quando entrei nesse mundo, eu vi o excesso de informação que nós temos e pessoas sérias que têm leituras de relatório tão bem feitas quanto você e outros caras bacanas de mercado. A gente tem excesso de informação. Então nós estamos tendo... O pecado é a gente saber demais. Talvez só saber um pouco menos a gente ficaria um pouco feliz. Não acho que não tem que saber. Tem que saber. Tem que saber e tem que aprender como interpretar. É isso que é muito importante. Aí você chegou num ponto, se você, o papo aqui é reto com o Angulo, mas me permite dar um pitaco aqui. Eu acho que nesse ponto é importante também as pessoas saberem fazer essa distinção. A quantidade de informação não é necessariamente um problema. A questão é que se você não tiver maduro o suficiente e equilibrado o suficiente para receber aquilo, digerir e criar uma resultante racional, é onde está a origem do problema. Então, qual é o ponto que eu vejo? O investidor ele somatiza muita coisa. Em alguns pontos ele tem razão, em outros pontos ele está vendo coisas que é natural, é inerente do mercado e que ele está criando uma situação desconfortável. E, querendo ou não, o acesso é muito rápido. Né? Então, assim, você tem fóruns, grupos, canais, e o engajamento em fundo imobiliário ele é muito grande.
Então a gente percebe que várias pessoas se encorajam de falar de fundo imobiliário, mesmo não sendo especialistas, porque pro canal delas é positivo, então elas engajam naquilo ali. E às vezes essa informação nunca vem de uma maneira muito pura. E isso reverbera muito, né? Esse é um ponto, é um desafio, mas estamos aqui para bater esse papo Posso sempre. falar uma coisinha para complementar isso que você falou? Claro que pode. Eu acho que esse pessoal tem razão de reclamar, porque nos últimos 5 anos, 6 anos, aconteceram algumas besteiras, né? De fundos de papel que fizeram besteiras, alguns fundos de imóveis que fizeram besteiras, e mesmo nesse momento onde o preço do dinheiro ficou barato, o pessoal se endividou e causou dor de barriga, mesmo assim os fundos imobiliários se saíram muito bem, muito bem. Apesar de tudo isso, o que teve de construtora que quebrou pra caramba, nesse mesmo períodozinho, muito mais, ou empresas que se endividaram, os fundos imobiliários se saíram muito bem, porque ele tem uma coisa física. Complica, vende, paciência. Tem um prejuízo, mas não quebra. Isso é muito. Teve 2 ou 3 que fizeram besteiras grandes, que a gente sabe. Em tijolo tiveram uns 3 ou 4 ou 5 aí, não muito bom. Papel, umas pessoas meio vagabundas fizeram coisas ruins. Mas, Baroni, a vigilância, a governança da vigilância, coisa que você faz, está muito, muito boa. Está muito sabe, tá muito ali na moedinha. Hoje eu fico muito mais tranquilo. Baroni, eu tô agora com dinheiro para investir. Eu fico tão tranquilo de colocar em fundo imobiliário, falando sério, tranquilo pra caramba, viu? Então é isso. E obrigado pelo trabalho que você faz, viu, Baroni? Você tem que ganhar um pouco mais, eu acho, viu? Nossa, eu sempre penso junto, porque eu não cheguei aqui sozinho e não estou aqui sozinho, então isso que importa. Mas, Cid, agora sim, para encerrar, a questão é que também tem no mercado de ações os seus desafios. Às vezes é tão simples, é só você olhar o que era o índice Ibovespa há alguns anos atrás, muitas dessas empresas simplesmente não existem mais. Então, o mercado também tem a sua dinâmica. Eu acho que só que estamos num processo de amadurecimento no mercado de fundos imobiliários, então, naturalmente, vai buscando-se essa equalização. Sidney Angulo, muitíssimo obrigado pelo nosso papo reto. Hoje foi bacana, foi Deixa eu falar uma coisa, Baroni. troca de Uma coisa bacana. que para mim me complementa muito falar com você, porque nós somos de mundos diferentes e no mesmo mundo. Isso é muito legal porque você é muito preparado da tua área, eu sou muito preparado da minha área, a gente está se complementando de uma forma muito legal. Começa uma conversa dessa, a gente bate um papo antes, liguei para você ontem, anteontem, o que vai ser, o que não vai ser. Isso aí é uma coisa sempre muito. Esse papo é de altíssimo nível, Baroni. Esse nosso papo é para estar em qualquer lugar de altíssimo nível. E obrigado por me ajudar tanto em fazer com que eu cresça mais nesse meu mundo, viu? De verdade. Eu é que te agradeço por um motivo muito claro. Primeiro, que eu vejo que você está com essa boa intenção de levar e compartilhar informação. E segundo, que eu acho que você tem uma vantagem gigantesca sobre mim. Por isso que eu acho que a gente se complementa. Sou mais bonito? Porque, também. Tá. Também. Mas você consegue levar a informação de uma maneira bastante genuína. É o famoso gente como a gente. Eu, querendo ou não, eu estou numa posição mais institucional, eu sou um analista, às vezes eu tiro e tento ser mais professor do que sou analista, mas eu tenho que ficar preso ainda a algumas tecnicidades, algumas questões que envolvem uma dinâmica do fundo imobiliário. Então você complementa muito bem, trazendo essa visão mais do dia a dia do investidor. Então sempre você vai ser muito bem-vindo e sempre trazendo a informação dessa forma. Eu acho que você acaba alcançando ainda mais um público nosso aqui, não só meu, mas de vários outros canais que você se aproximou, que eu acho que levam uma informação de qualidade e traz. Eu já conversei com algumas pessoas, e não foram nenhuma nem duas, não foram várias, que dizem assim: o Cid, não, teu amigo lá, foi bom ouvir. Nossa, ele fala de um jeito muito simples, muito fácil, eu consigo entender. E eu acho isso muito bom de ouvir, porque eu sei que porque às vezes... Feliz, Baroni, isso me deixa tão feliz, porque falar coisas complexas de forma simples não é fácil. Eu penso pra caramba, viu? Eu tive hoje aqui pra gente falar esse nosso papo, para sair fora de termos em inglês, de coisa, não é fácil. Eu quero só terminar, você tem que terminar fazendo propaganda do meu canal do YouTube e do meu Instagram, hein? Não vai escapar Então disso, vamos não, lá, viu? só falta você falar, arrasta pra cima aí, arrasta pra cima. Olha, pra mim é tudo @Sidney Angulo. Eu lá no Instagram estou crescendo muito, graças a Deus, está muito forte. Mas no meu YouTube eu tenho por enquanto minha avó, minha tia, minha mãe, meu cachorro, entendeu? Então eu preciso crescer no YouTube de verdade. E assim, eu não falo simples, não. Eu falo exatamente com o meu amigo Baroni. É tão gostoso ter conviver com gente igual a você. Baroni, obrigado por ter entrado na minha vida, de verdade. É um grande ser humano, viu? Eu que te agradeço, Cid, eu que te agradeço. E assim, são amizades e simpatias que a gente vai conquistando ao longo da vida, e isso é muito bacana.
Turma, muito obrigado. Vou pedir para o Caio deixar aqui os links aqui do material, que sempre a Suno disponibiliza alguma coisinha para que vocês possam acessar. E vamos acompanhando. Papo reto com Sidney Angulo. Estamos aí completando praticamente, arredondando cerca de 10 programas. Mas se o mercado de fundos imobiliários cresce 25 vezes, se a gente crescer 25 vezes, daqui a pouco a gente está chegando no programa 200 e por aí e por aí E vamos. Deus vai me dar, dando saúde pra gente tá aqui para servir. É isso aí. É isso aí. Grande abraço, turma. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.